dia a todos, toca acordar, sejam bem-vindos à nossa última roda de conversa do mês de dezembro e do ano também, na verdade. É a última roda de conversa do ano. O ano passou num piscar de olhos, como eu dizia ontem, estávamos aqui em conversa também e temos essa percepção que o ano foi muito rápido, mas temos sempre 30 minutinhos, não é? Ainda temos mais 30 minutinhos para conversar sobre o mercado de trabalho em Portugal. Quero agradecer por todas as rodas de conversa que tivemos, pela vossa participação, dizer que deste lado foi muito entusiasmante e muito positivo fazer este mês de roda de conversa. Espero que desse lado também tenha sido. Aproveito para vos agradecer e para deixarem os vossos feedbacks, digam o que é que acharam deste mês de rodas de conversa e sugiram novos temas que possamos aproveitar. Entretanto, vamos seguir então com os nossos 30 minutos de conversa sobre o mercado de trabalho em Portugal. Chamo a doutora Cibele, por favor. Bom dia. Olá, bom dia a todos. Vamos lá pôr o microfone. Bom dia, Rafael. Que bom estar cá. Então, vamos conversar um bocadinho, não é? Vamos um pouquinho mais para frente, para poder ficar mais próximo. Isso, então. Eu quero agradecer à doutora Cibele pela presença todas as semanas aqui para esclarecer as nossas dúvidas. Agradecer a todos vocês que têm estado por aí semanalmente a participar. Agradecer aqui às presenças no nosso escritório. É muito bom conversar convosco, tem sido muito positivo. E, portanto, estejam à vontade durante estes 30 minutos para conversar connosco, não é? Para deixar as vossas perguntas, sugestões, que eu vou estar também atenta aqui no nosso direito para que vocês possam participar diretamente. Isso, muito bem. E a ideia é essa roda de conversa é algo muito descontraído, para a gente poder conversar um pouco, falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho aqui em Portugal. Como sabem, eu já estou há 11 anos aqui e a Raquel desde que nasceu. É verdade. Pronto, mas assim, a ideia é que a gente possa ajudar também na questão da empregabilidade das pessoas, não é? E nós temos aí um ano que vai começar. E neste próximo ano nós temos muitos projetos interessantes, inovadores. Esperamos que vocês possam estar nos acompanhando, não só nas redes sociais, mas aqueles que estiverem já aqui em Portugal, venham nos visitar, tomar um café conosco, vamos conversar um bocadinho, porque aí a gente vai poder também dar essa contribuição, né, para o país. Nós viemos para Portugal para contribuir com esse país também, não é? É verdade. Portanto, estejam à vontade, como a Cibele disse, para nos visitar na Rua do Cais, 328, caso ainda não saibam a nossa morada, ou então para interagir connosco por e-mail, pelas redes sociais, que nós estamos disponíveis para ajudar nesta questão da orientação e da empregabilidade no mercado de trabalho em Portugal. Como a Cibele disse, é um mercado bem conhecido por nós e, portanto, estamos aqui para ajudar. Vamos começar. Como eu disse ontem, quando fiz o direto ontem, no processo de recrutamento e seleção, todos os candidatos têm o mesmo objetivo, não é, Cibele? O objetivo final, que é ser selecionado. Pois. Mas, na maioria das vezes, as vagas são só para um candidato, certo? As vagas de emprego são abertas para um trabalhador. E, portanto, a questão orientadora desta roda de conversa de hoje é como ser selecionado para um mercado de trabalho em Portugal, não é? Como ser selecionado para um trabalho. E por isso, eu peço para resumir, assim de uma forma muito resumida, quais são as principais etapas no processo de procura de trabalho? Quais são as etapas que têm de ser percorridas? Pois, eu tenho conversado com inúmeras pessoas aqui para explicar que o processo de seleção é como se fossem portas que nós precisamos abrir para entrar no mercado de trabalho, para entrar na empresa, não é? Ou para reingressar nesse mercado aqui. Então, a primeira porta, nós já sabemos disso, é o currículo. Mas, logicamente, antes do currículo, a gente precisa preparar, digamos, todo um ambiente para que eu possa mandar o meu currículo para a pessoa certa, para a empresa certa. Ou seja, eu tenho que trabalhar minha network, como a gente já viu aqui. E para eu trabalhar este currículo também, eu preciso ter também algumas experiências, não só em termos, né, de a parte profissional, mas voluntária também. Já falamos sobre isso em outras rodas de conversa. Ou seja, eu posso fazer um trabalho voluntário, que isso vai reforçar, né, o meu currículo. Então, a parte de formação eu tenho dito e vou bater na mesma tecla, né? Muita gente está fazendo os cursos no Brasil para vir. Não, a minha orientação é: faça as formações e os cursos aqui,
porque é aqui que você vai poder ter a realidade do local, né? Em termos, né, por exemplo, se for algum curso técnico, né, em termos de instrumentos, de ferramentas, de forma de trabalho, então tudo isso você vai aprender para a realidade daqui, não de outra localidade. E uma das novidades que a gente também queria aproveitar e também divulgar é que nós fizemos a parceria com uma empresa de formação no Porto, né, que é muito reconhecida, tem mais de 20 anos de experiência nessa área de formação, especialmente na área de construção, onde nós vamos começar a oferecer 2 cursos agora a partir de dezembro. Nós temos, eu acho que o primeiro curso do TVDE, né, quem tem interesse em trabalhar com Uber, então já tem uma turma sendo trabalhada para o próximo dia 13 de dezembro. Esse curso é parte virtual e parte, né, presencial. Lembrando que há muita gente oferecendo cursos aí de TVDE completamente virtual e eu li a lei, né, o decreto, que não está dentro daquilo que deve ser feito segundo a lei. Então tenham muito cuidado com isso, porque há um tempo, 50% no mínimo, um componente que tem que ter 50% pelo menos de componente prática, e isso não está acontecendo. Então tenham muito cuidado também quando selecionar uma empresa de formação para dar esses cursos. Então nós vamos estar não só na parte do TVDE, mas também para aqueles que manobram máquinas. Então nós vamos ter esse curso também agora, abriram essas 2 turmas. Então quem tiver interesse poderá nos procurar também aqui no Vibraga. Então dentro do currículo, quanto mais cursos eu fizer, né, eu vou poder ter um currículo que possa também mais atrativo, né? Aqui, por exemplo, nós começamos o curso recentemente de inglês para o mercado de trabalho, que é outra formação imprescindível, por isso que nós lançamos essa formação aqui. Há muitas pessoas pedindo online, certamente em janeiro, a partir de janeiro vamos oferecer uma outra turma, né, também online, porque aqui é presencial. Então nós precisamos que vocês possam estar muito bem preparados, né, porque tem que haver de fato competências técnicas que sejam comprovadamente atrativas para a empresa, não é? Certo, é questão de criar um currículo com conteúdo, com bom conteúdo. Exatamente, né? Porque as pessoas, eu quero fazer o currículo, quando manda, e onde é que está o conteúdo do teu currículo, né? Se eu não tenho trajetória, não tenho trabalho, não tenho experiência, não tenho formação, não tenho nada, eu tenho que realmente, né, mostrar que eu tenho, né? Especialmente aqui, não é? Então, a primeira etapa, fazer o currículo, não é? Isso, então a primeira etapa, isso. Depois o currículo, eu tenho que me preparar para as entrevistas, porque certamente, a gente já falou sobre isso, tivemos uma live sobre... Exatamente, eu tenho que pensar nas fontes de recrutamento, tenho dito isso. É importante saber para onde mandar, não é? Eu não vou pegar o meu currículo e sair mandando para tudo quanto é lugar indiscriminadamente, não posso fazer isso. Então eu tenho que, de fato, ter um currículo adequado, com conteúdo e também saber direcionar esse currículo. Para depois, porque como eu sempre digo, um currículo ele é um gerador de entrevistas, né? É o ideal, não é? Uma roda de conversa que já tivemos e que está disponível no nosso YouTube e aqui no Facebook também, já falámos sobre a ligação entre o currículo e a entrevista, exatamente. E ele vai gerar entrevistas. Se ele estiver realmente de forma preparada, organizada, como deve ser, ele vai gerar entrevista. Então, quanto mais entrevista você participa, mais possibilidades você tem, né, de ser chamado para conversar e vender seu peixe pessoalmente, não é? Certo. Bom, às vezes acontece no processo seletivo de outras etapas, como dinâmicas, atividades em grupos, testes, etc. Mas depende do nível, né? Se é estratégico, operacional. Também estão mais relacionadas com as competências sem serem técnicas. Exatamente, comportamentais. Exatamente, Então, assim, às vezes você vai... Também é uma parte importante do currículo, que muitas das vezes as pessoas não sabem o que escrever, não é? Isso, é a parte fundamental. Isso, porque o currículo ele também vai falar um pouquinho dessas 2 vertentes, né? As hard skills e as soft skills, não é? Certo. Então, e dessas etapas todas, quais são as etapas que se podem preparar antes de chegar a Portugal? Quais são as etapas que eu posso ter uma preparação antes de chegar cá? Praticamente todas, né? Porque assim, a entrevista eu posso treiná-la, não é? A mesma distância.
E às vezes há a possibilidade, dependendo do nível, né, do cargo, a possibilidade de entrevistas online. A parte do currículo eu tenho que preparar ontem, não é? Porque eu posso também enviar para algumas empresas até para ver se eu estou... feedbacks, não é? Ter feedback, ver se eu estou, né, vendável, digamos assim, e também já começar a construir minha rede, né, a partir de lá, do Brasil ou de outra localidade onde eu esteja, para que as pessoas possam começar a perceber, né, qual é a minha trajetória profissional, mesmo à distância, não é? Certo. Lembro que vocês podem colocar novas questões. Eu estou atenta. Eu recolhi todas as perguntas que fizeram ontem nas nossas duas redes sociais. Já vou colocar a Cibele, mas entretanto podem colocar novas. Nós estamos atentas. Aqui no escritório, se quiser colocar, também pode. Esteja à vontade, que não é interromper, porque é uma conversa entre todos, certo? Portanto, estejam à vontade de fazer novos questionamentos que entretanto surjam. Entretanto, queria perguntar a Cibele algumas características que podem diferenciar o candidato escolhido de todos os outros. Eu acabei de falar em hard skills e soft skills, não é? A hard skills são competências técnicas e as soft skills são competências comportamentais. Então, o que é que acontece? Eu, no meu currículo, quando eu faço o meu resumo das qualificações, eu coloco não só as competências técnicas, como as competências comportamentais. Então, o que é que diferencia um candidato? Eu tenho que ter, de fato, as competências técnicas que possam fortalecer. Eu falei das formações, a importância, por exemplo, o inglês. Nós sabemos que esse mercado exige, né, inglês para muita gente, muitas vagas, porque lida com mercados internacionais, quase todas, né? Então, as profissões, quer seja na restauração, quer seja... Eu, por exemplo, recebi uns candidatos essa semana aqui, e ele disse que trabalhou no Brasil na área de hotelaria. A minha primeira pergunta foi, e lá, você falava inglês? Porque se lá não exigia, aqui vai exigir, percebe? Então, eu tenho que ter essa preocupação. E é um fator eliminatório não saber inglês. Isso, então na hard skill, na parte técnica, eu tenho que me preparar. Quer seja inglês, quer seja em alguma formação específica para se eu for trabalhar, por exemplo, com máquinas. Tem especializações. Quer seja computação, informática, na parte, né? Então eu tenho que ter tudo isso muito bem. Por exemplo, né, nós temos aqui um candidato, né, que é da área de publicidade. A primeira pergunta que eu fiz para ele, né, como é que está a sua vida em relação a marketing digital? Porque hoje é inconcebível, né, você ter, de repente, publicidade sem ter essa vertente digital, percebe? Então, tem coisas que nós temos que, de fato, perceber qual é a necessidade da vaga para que eu possa me especializar, não é? Então, essa é uma coisa que nos faz diferenciar, quando eu tenho as hard skills muito bem trabalhadas e fortalecidas, que são as competências técnicas. Mas diplomas, não é? Exatamente. Quando podemos apresentar uma certificação que realmente... Isso. Então, assim, até bom lembrar disso, porque quem vem do Brasil para cá traga todas as suas certificações de lá, mas é importante, como eu disse, fazer cá também, tá? Porque aí vai te dar a visão deste mercado. E além das hard skills, as soft skills. Por quê? Que são as competências comportamentais, certo? Aquelas habilidades que eu devo ter para trabalhar em equipa, não é? Então você muitas vezes... não pode inventar. Não, porque isso é testado, né? Tanto técnico como comportamental é testado. Então, por exemplo, trabalhar em equipa é fundamental, a questão da comunicação, a questão da resiliência, especialmente nesse mercado, né, sob pressão que nós vivemos. Que mais que é importante? A inteligência emocional, né? No passado se falava muito no QI, né? Que não é o que indica. QI é o coeficiente de inteligência, não é? Depois se passou para o QE, que é o coeficiente emocional, ou seja, o quanto eu sou maduro para enfrentar determinadas situações e ser avaliado, por exemplo, pelo meu gestor. Então, a parte do QE é fundamental, por isso que há muitas empresas que fazem, nas entrevistas perguntam como é que é a questão familiar, né, da sua relação familiar, etc. Há testes mesmo assim. Também, exatamente. E hoje já se fala no QS, que tem a ver com coeficiente espiritual, e está ligado muito a questões éticas, né, de moral, de ética, etc. Então, quer dizer, tudo isso, né, é testado. Então, a parte comportamental também é fundamental. Eu tenho um cliente até muito antigo, né, nós estamos
com o Bibraga desde 2017. Então, ele era da área de informática, até foi para Dublin, ele nem está aqui mais. E o currículo dele era muito bom, ele conseguiu muitas entrevistas, mas não conseguia passar da etapa da entrevista. Alguma coisa estava errada na postura dele, foi detectado pelo entrevistador, né, certamente. Então, depois, na própria conversa com ele, eu também já detectei. Então, a parte comportamental parece que não vale muito, mas vale. Não é? E está sempre a ser avaliada, não é? Muito, muito, muito. E assim, eu tenho falado essa questão da assertividade, né? Que é a questão da afirmação. Quem conhece, né, o nosso Pelé, né, no futebol, vamos aproveitar a época da Copa do Mundo agora, e também, né, ele não está bem ultimamente, mas eu quero falar sobre um artigo que eu vi há muitos anos atrás, eu li, e que falava exatamente sobre essa questão da assertividade do Pelé, porque o Pelé, ele só com o olhar, ele já dizia tudo, né? Então, isso acontece muito com pessoas que estão, por exemplo, numa reunião e há uma confusão de gente falando e uma pessoa calada, ela com uma palavra só, ela resume tudo e consegue se afirmar naquele momento. É comunicação não verbal também. Exatamente, não é? E não só não verbal, mas a parte verbal onde você se posiciona, se coloca. Eu estou dizendo, nós não vamos para uma empresa, né? Eu sempre digo isso, pedir um emprego. Nós não vamos pedir nada, né? Nós vamos para uma negociação, é uma negociação. Nós vamos negociar as nossas competências, porque aquela empresa precisa dela, percebe? Então, é esse processo de negociação. Então, para responder a sua pergunta, Raquel, em termos de diferencial no mercado, tem a ver com que você possa ter as competências técnicas muito bem trabalhadas e as comportamentais também. E aí vem a parte do trabalhar em equipa, né, da resiliência, da inteligência emocional, do rigor. Aqui se utiliza muito essa expressão rigor, porque você fazia a coisa dentro da regra, tudo direitinho. A depender da área, há umas exigências, né, maiores, né, e outras competências, claro, não é? E você está também adaptado a esses contextos que são diferentes, né, multiculturais. Então é importante você também trabalhar essas competências dentro do seu currículo para poder as pessoas depois, né, os recrutadores fazerem o teste disso. Portanto, o que é diferenciado no mercado é você, de fato, ter competências técnicas e comportamentais que atraiam a empresa, não é? Eu aproveito que há pouco falou sobre voluntariado. Sim. E pergunto se fazer voluntariado pode ser um fator diferenciador. Sim. Porque existem muitos currículos, tenho visto alguns currículos do Brasil, de candidatos que já fizeram voluntariado, mas que não dizem, não têm escrito. Nós é questionamos, já fez voluntariado? Eu até fiz vários voluntariados, mas que não têm escrito. E aqui, eu acho que por norma, quem faz voluntariado tem isso diferenciado no currículo, porque é uma coisa positiva. Sim, eu acho que no mundo inteiro, né? Porque não precisa você botar, você às vezes deixa de colocar, na área, pois às vezes você deixa de colocar coisas que você já desenvolveu na sua vida e que lhe deu esta oportunidade de desenvolver determinadas habilidades, quer seja num trabalho pago ou não pago. Por que eu deixo de falar? Por que eu não falo dessa minha habilidade que pode ser útil naquela empresa também, não é? Então é importante sim eu registrar. E importante, quando chegar aqui, me envolver também com o voluntariado, que é algo que ajuda a desenvolver competências e também a conhecer pessoas, não é? Exatamente, especialmente pessoas daqui do Portugal, não é? Rafael Lima, muito obrigada pelo feedback. Pode deixar as suas perguntas, estejam à vontade. Nós vamos continuar. Sibeli, vou fazer algumas perguntas que nos foram chegando ontem. Se eu conseguir respondê-las. É verdade. Dependendo. A primeira questão é, existe uma época do ano certa para me candidatar a uma vaga de emprego? Eu diria que existe uma época não certa, não é? Desfavorável, digamos assim. Uma época que talvez não haja muitos processos de seleção. Que é o período de férias. Aqui nós sabemos que o período de férias é longo, que começa na segunda quinzena de junho. Já nem fazemos eventos, já nem fazemos mais nada, porque nada funciona a partir da segunda quinzena de junho, não é? Até a segunda quinzena de setembro. Portanto, entre junho e setembro, que é o verão daqui, olha,
Os portugueses vão para o Algarve, os RHs vão para o Algarve, os RHs viajam com suas famílias, todo mundo aproveita para dar férias, as fábricas fecham em agosto, então quer dizer, não é um momento onde você vê muitos processos sendo trabalhados, portanto, evita, né, trabalhar os processos de seleção nesse período, porque não é um Pelo momento... contrário, se calhar, a partir de setembro as pessoas vão iniciar Exatamente. É quase como se o ano começasse em setembro e não em Exatamente. janeiro. Até porque muita gente sabe que aqui, né, o ano letivo nas escolas e também nas universidades começa em setembro. Então, o ano aqui, digamos, começaria em setembro, né? Por isso é que existe esta motivação de se calhar criar novas equipas ou integrar novos membros a partir de setembro e não no verão, em junho, julho, agosto. Eu lembro de um candidato nosso que ele em maio nos contratou para fazer o processo de transição de carreira dele. Eu disse, corra, porque se chegar junho vai ser muito difícil, não é? Vai ser mais complicado. Então a gente tem essa preocupação também de não colocar... não ir buscar nessas oportunidades nesse período de férias, porque não é muito favorável. Não é? Porque até pode ser oportunidades perdidas, não é? Porque a empresa até pode estar a precisar, mas nesse momento não tem essa disponibilidade, está pelo processo de recrutamento e tudo mais. Funciona menos com menos, né, força, digamos assim. Exato. Não quer dizer que não haja, Claro. Pode haver, mas não é tão intenso como durante o restante do ano. O que pode acontecer no verão e que algumas pessoas têm problemas com isso é a reposição de férias. Os funcionários vão de férias e temporariamente vai outra pessoa, mas são trabalhos temporários. Não dura aquele mês, ou um mês, ou 2 meses, e depois, né, não é aproveitado. É só para cobrir uma vaga lá que ficou descoberta. E em relação à carta de condução, é importante ter? Certa? Carta de condução? Sim. Sim, mas depende da vaga, né? Então, há vagas que não exigem isso, né? Então, depende da vaga, isso é bem relativo. Então, se eu for trabalhar, por exemplo, na área comercial, certamente, né? Porque eu vou ter que visitar clientes, vou ter que vender meu produto, etc. Então, a depender da vaga, isso é uma exigência, não é? Certo. E outras Sim, não há várias que é necessariamente. uma exigência, outras se calhar Não nem tanto, né? Mas não é só para motorista, percebe a carta, mas também para algumas vagas, sei lá, vou trabalhar com telecomunicações, por exemplo, né? Então, eu vou ter que ir de casa em casa para poder fazer, né, ligações, etc. Então, eu tenho que ter carta para conduzir e, né, isso vai ser... Mas certamente na vaga isso vai ser solicitado quando é uma exigência, né? Que você tem lá na vaga, entre parênteses, quando é obrigatório, que é fator eliminatório, no perfil da vaga, ou quando é um fator que não é eliminatório, que é preferencial, né? Eu posso colocar aqui que é preferencial que alguém dirija, mas não é eliminatório, não é? Isso é importante também ter em consideração no currículo. Os fatores obrigatórios é óbvio que têm de estar. Se eu tiver os preferenciais, melhor, não é? Pois, exatamente. Por isso que eu digo sempre, eu olho o perfil da vaga, vejo quais são as exigências, se eu tenho aquilo, eu não posso deixar de colocar no meu currículo, não é? Certo. Próxima. Mercado de trabalho para a terceira idade. Quais as possibilidades? De fato, o que é considerado terceira idade, né? Porque começa aí, não é? Pois, exatamente. Assim, a partir de 50 anos, eu acho que muita gente já tem procurado trabalhar, né? E logicamente, eu já passei de 50 e me sinto na alta produtividade, percebe? Então, por quê? A expectativa de vida, né, da pessoa ampliou, não é? E aí o que acontece? Você às vezes está com 60 anos e completamente produtiva, não é? Então você vai ficar em casa fazendo tricô, crochê? Não é? De fato, há algumas possibilidades a depender, mas as novidades que vem no Ibraga têm a ver com isso. Nós vamos trabalhar esse mercado da terceira idade porque nós vemos a necessidade, né, de inserir esses profissionais desse mercado aqui. Então, portanto, são luzes boas para 2023, é mais difícil, não é? Isso eu vejo em Portugal, porque, por exemplo, no Brasil há programas nas empresas, né, para absorver essas pessoas na terceira idade, etc. Aqui eu não vejo muito isso, mas nós vamos provocar esse mercado aqui para trazer também os profissionais da terceira idade que estão aí na ativa e que têm competências que podem ser trabalhadas nas empresas, não é? Certo. Aqui uma questão que já falámos e que por isso até é importante realçar. Para TI, é mesmo necessário inglês?
Completamente. Eu nem penso duas vezes. Não tem como não ter. Para a área de tecnologia da informação, completamente. E eu volto a dizer, aqui nós estamos, vou dizer baixinho, no quintal da Europa. Ou seja, nós lidamos com mercados do mundo. Percebe? É diferente, não é o Brasil, não é? Que lida com os estados, não é? E quando é multinacional, sim, com outros países. Mas aqui nós lidamos com mercados internacionais. Então, o inglês tem que existir para poder eu entrar em contato com outros mercados, a depender da área, não é? E vai ser realmente necessário. E TI nem se fala. Mas mesmo nas vagas mais operacionais, como somos um país, e aqui em Braga, sobretudo, muito turístico, sim, existem muitas pessoas a falar inglês, sim, então as empresas não vão optar por escolher alguém que não consegue falar inglês, sendo que existem várias pessoas. Exatamente. Por exemplo, na restauração, que você, quando é esse período de verão, tem muitos turistas, e aí nas pessoas que estão nos restaurantes, nos cafés, tudo falam inglês para poder se comunicar, não é? Sério. Olha, Sibeli, temos que terminar. Ai, pois já deu a hora. Pois. E ainda tinha perguntas? Tem algumas que não sei se posso colocar. Sim. Então, por se eu puder responder. Só esta aqui que é mais específica, que é, estava a falar há pouco, como está o mercado de eletricistas, de máquinas industriais? Lembrei da nossa formação. Nós vamos fazer essa formação justamente porque essa formação de manobrista de máquinas é um nomezinho assim, né? E quem trabalha com grua, por exemplo, você sendo especializado em determinadas áreas, como soldador, como grua, você certamente vai ser um profissional, e aí, logicamente, especializado aqui, como eu estou dizendo, né? Formado aqui, você vai ter um emprego certamente. Então, não deixe de fazer os cursos aqui para que você possa logo em seguida ser recolocado. Eu tenho um exemplo de um amigo que ele fez um curso de 1 mês de soldador, no outro já estava trabalhando. Né? São cargos muito específicos. Esse de grua, por exemplo, que eu tive a contactar com a empresa que é a nossa parceira, ele disse que são 3 sábados só, percebe? Agora, quem vem do Brasil, uma coisa é certa, tenha um dinheiro reservado para investir em formação. Venha com dinheiro com esse propósito, ou seja, não venha com dinheiro só para pagar aluguel, mas venha com dinheiro para se especializar. Isso mesmo, é um investimento. Porque é um investimento, você vai investir na sua formação para poder ter um trabalho, senão vai ficar... Eu achei engraçado porque essa semana eu também recebi uma pessoa aqui que é da área de TI e disse que chegou achando, pela ilusão, né, que a internet dá muitas vezes, que chegou aqui é emprego fácil, né? Não é assim, você tem que se organizar para isso, né? Se planejar direitinho e se estruturar. Ele disse que chegou no aeroporto e se imaginava que chegar no aeroporto eram as empresas catando ele dizendo assim, para poder trabalhar. Eu achei que foi graças, não, isso venderam ilusões. Nós não estamos aqui para vender ilusões, nós estamos aqui para ajudá-lo, para que você venha da forma melhor possível para ter essas oportunidades. Percebe? Então, a última dica do ano, junte dinheiro para essa parte de qualificação, tá? Então, tenha um dinheirinho reservado para você se qualificar tecnicamente em determinadas coisas que são necessárias para você poder ter uma profissão e poder ter sua renda mensal. É um investimento inicial? Mas necessário para que você depois possa, né, ter um trabalho. Senão você vai fazer como muitos, voltam. Não é? Voltam porque não conseguiu trabalho. Sibeli, são 10h30, assim passaram os nossos 30 minutos. Eu sei que tinha outras perguntas, né, sobre reforma. Sim, não é minha área trabalhista, né, e sobre contrato, mas existem inúmeros, contratos de trabalho com termo, sem termo, é diferente do Brasil. A parte de reforma também tem regras específicas, né, então tem a ver com a expectativa de vida, né? Então, por exemplo, são 15 anos, né, de civis de contribuição na segurança social, ou se você tem atualmente 66 e 7 meses, por conta da expectativa de vida, no próximo ano já é 66 e 8 meses, e assim por diante. Então, depende, tem algumas regras, né? Agora, mais em janeiro de 2019, foi feita uma regra para antecipação, né, da reforma.
que é a aposentadoria. Então, essas perguntas mais ligadas a trabalhista, seria uma ou outra roda de conversa, porque é muita informação para ser dada. É isso mesmo que eu ia dizer. É ótimo estarmos aqui a conversar durante estes 30 minutos, mas podem colocar todas as questões por e-mail, atendimento@vibraga.pt, ou então pelas nossas redes sociais, que eu também passo a informação, e vamos mantendo contacto. Já sabem que estamos disponíveis para vos ajudar a organizar a vossa vinda para cá, não é? A preparar a entrada para o mercado de trabalho para que seja um ano de sucesso para todos. E é isso. Muito obrigada a todos que estão a nos acompanhar. Obrigada, Rafael. Partilhe, né? Pode ser que haja aqui alguma informação que outros precisam saber, né? Então, quanto mais vocês partilharem esse vídeo também, vai ter a oportunidade de outras pessoas receberem. Nós já tivemos uma roda de conversa só sobre currículos, só sobre entrevistas, sobre para onde enviar os currículos, quais as melhores fontes de recrutamento e de seleção. Está tudo guardado no nosso perfil. Qualquer coisa é só fazer scroll e procurar as nossas últimas conversas, que têm sido semanais, portanto é fácil de encontrar. Qualquer coisa podem sempre lançar-nos as questões que nós orientamos. Muito bem. Muito obrigada a todos e se não nos vermos até o final do ano, né, um bom final de ano para todos, não é? Certo, muito obrigada.